Você sabia que é possível calcular o valor de π jogando algumas agulhas ou palitos de dente no chão, numa mesa, em qualquer superfície? Pois é, né? É um dos experimentos mais famosos que tem na matemática e conhecido como problema das agulhas de Buffon. Buffon é esse cara aí que tá passando. O nome dele é George Leclerc, na verdade, né? Ele é o Conde de Buffon e é um jogo de azar que revela, tipo assim, uma conexão entre probabilidade e geometria. E tem um pouco de cálculo também. Legal pra cacete. E eu vou explicar aqui nesse vídeo, fazer todas as contas e mostrar umas paradas legais aí. Essa aqui é a parte um de algumas partes que eu vou fazer sobre esse problema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui para apresentar um problema para vocês chamado problema das agulhas de Buffon. O problema é o seguinte: você tem uma série de linhas paralelas, tá? As linhas são infinitas. Deixa eu dar uns pontinhos aqui. As linhas são infinitas, tá? E paralelas. E você vai tacar uma agulha, um palito de dente, coisas assim. E o problema é qual a probabilidade de você tacar uma agulha e ela cruzar uma das linhas. E para a gente resolver isso, a gente vai usar um conceito chamado probabilidade geométrica. Vou apresentar aqui para vocês. Primeiro vamos definir alguns parâmetros aqui dessa agulha, né? Primeiramente, a distância entre as linhas eu vou denotar por D, tá? D de distância. O tamanho da agulha eu vou denotar por H, que é esse tamanho aqui. Eu vou adicionar mais duas outras coisas que eu vou usar como coordenadas aqui, né? Que no caso vai ser a distância do centro da agulha até a linha superior. Vou chamar isso aqui de Y. E a inclinação da agulha, né? Que é um ângulo que eu vou chamar de θ. Beleza. Aí você pode se perguntar, você não vai dar uma coordenada X, coordenada horizontal? E não vai ter coordenada horizontal porque isso aqui se repete para sempre. Então, se eu calculasse, ia ser a mesma probabilidade. Então, se mudar para a direita e para a esquerda, não faz diferença, porque é periódico e se repete, entendeu? Tá. Para calcular a probabilidade, a gente tem que pegar os casos favoráveis, no caso são os casos em que a agulha passa pela linha, e dividir pelo total de casos, né? Todos os casos possíveis e os casos favoráveis. Vamos começar por todos os casos possíveis, que é um pouquinho mais fácil. A gente pode notar aqui que o y vai variar de 0, que no caso seria aqui, até d, né? O y varia de 0 até d, porque a gente está analisando aqui dentro de uma linha, né? Ele varia de 0 até d. E o θ varia de 0 até, respondam aí. Se você disse de 0 até 360, você tá errado, tá? Me perdoa. Porque, veja bem, se você tiver uma agulha, no caso uma reta aqui no nosso caso, né? Você virar isso aqui 180 graus, ela já vai voltar para o estado inicial, tá? Ó, tem uma agulha, virei 180, tá igual no começo. Se eu virar qualquer múltiplo de 180, tipo 360, também dá. Então, o θ varia de 0 até 180, que no caso é π. Então, o y varia de 0 até d e o θ de 0 até π. E eu botei isso aqui num gráfico, tá? O eixo vertical é o eixo y, o eixo horizontal é o eixo θ. E o θ, como eu falei, varia de 0 até π. O y varia de 0 até d. O que a gente quer? A gente quer todas as combinações possíveis de θ e y. Então a gente vai ter que calcular a área, né? A área desse
dessas condições, né? A área que tem debaixo do D, né? Entre 0 e π. Isso aqui é um retângulo, então só fiz, né? O tamanho disso aqui é π, o tamanho disso aqui é d. Então a área do retângulo é πd. Então o espaço amostral é πd. Beleza. Então a nossa probabilidade já ficaria mais bonitinha aqui. Casos favoráveis dividido por πd. Analisar os casos favoráveis. Beleza. Vamos pensar bem aqui. Qual que é a condição para... Tá. Qual será que é a condição para a agulha tocar em uma das retas? No caso, a gente vai ter que abrir a agulha aqui e formar um triângulo retângulo, tá? Esse aqui é um ângulo de 90. E a gente quer descobrir esse lado aqui, porque se analisar bem, a condição para que a agulha intercepte uma das linhas é esse lado aqui do triângulo tem que ser maior do que a coordenada y. Porque aí você tem certeza que em algum ponto da hipotenusa do triângulo está tocando na reta. Então eu calculei a altura, o tamanho desse lado, né? No caso, considerando θ e h a altura o tamanho da agulha, a gente vai fazer um seno de θ. O seno de θ é o oposto pela hipotenusa, no caso x por hipotenusa. E aí você vai passar o h para o outro lado, né? Multiplicar por h nos dois lados. X vai ser h seno de θ. E esse aqui é o triângulo. Beleza. Aí a condição é o θ vai variar de 0 até π, que nem no outro caso. E o y tem que ser menor do que h seno de θ. Opa, esse aqui está escrito errado. O y varia de 0 até h, porque o máximo dessa função aqui, h seno de θ, é h. Isso acontece, né? Porque se você pegar uma função aqui, pegar do seno, né? Foi um desenho bem tosco aqui. O seno varia de 1 de menos 1. E por causa disso, o máximo vai ser sempre 1 vezes alguma coisa. Então, no caso, se fosse 2 seno de θ, o máximo ia ser 2. E o mínimo menos 2. E como o nosso caso é h seno de θ, o máximo vai ser h, o mínimo vai ser menos h, tá? É por isso que acontece isso. Então, o y tem que ser menor do que o h seno de θ. Fiz um desenho bem tosco aqui do gráfico, né? Esse roxo é o que a gente tinha calculado, o espaço amostral, e o azul é a função seno com o máximo em h, né? E assim como a gente calculou a área do retângulo para descobrir todos os pontos tem de d e θ, de d e θ não, de y e θ, a gente vai calcular a área dessa função aqui, tá? Que no caso é abaixo da função, no caso embaixo da curva, né? E a gente vai ter que calcular a área disso aqui. E vai cair numa integral, né? A integral de 0 a π, porque o θ varia de 0 a π, de h seno de θ dθ. Como o h é um termo independente, né? Tipo assim, ele não... O θ não influencia ele, você pode passar ele para fora da integral, tá? Vai ficar h, integral de 0 a π de seno de θ dθ. E aí, integral de seno de θ é menos cosseno de θ. E aí você vai substituir nos limites aqui, né? Menos cosseno de π, o cosseno de π, que é cosseno de 180, vai dar menos 1, e aí com menos vai ficar mais. Isso aí menos o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, aí vai ficar menos 1. Então vai ficar h vezes 1 menos 1. No caso, 2h, tá? Essa aqui é a área da função h seno de θ. E aí a gente achou
A probabilidade vai ser a área dos casos favoráveis dividido pela área do espaço amostral. A do espaço amostral a gente sabia que era πd, a área dos casos favoráveis a gente acabou de descobrir que é 2H. Então a probabilidade vai ser 2H por πd. E aí, se você isolar o π, né, vai ficar P igual a 2H πd. O π vai ser 2H por probabilidade D. E aí você consegue aproximar o π jogando umas agulhas, uns palitos de dente numa mesa. Isso é bizarro, tá? Bizarro. É isso. Eu vou considerar isso aqui como parte 1 de parte 2, porque para essa análise eu considerei que o H, que é o tamanho da agulha, é menor do que D, que é a distância entre as linhas. E se eu considerar que H é maior ou igual a D, pode acontecer duas coisas. Ou a agulha não vai interceptar nada, né? Ela pode ficar num ângulo que não intercepta nada. Ela pode interceptar uma linha. Ela pode interceptar duas ou mais linhas, né? E é isso. E caso vocês queiram saber, eu me inspirei peguei inspiração nessa resolução num, num artigo de pós-graduação da Universidade do Ceará. Acho que é a Universidade Federal do Ceará, se eu não me engano. E é isso. Muito legal esse problema, muito interessante, que dá para calcular π com os palitos de dente. Bizarro.